Bom, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Nascimento, professor Rafael Nascimento, para mais um vídeo, de certa forma, baseado dentro do contexto bíblico, né? E eu, como fui um ex-pastor auxiliar, um ex-levita da igreja, e há muitos anos eu sou agnóstico, então, assim, eu tenho uma percepção diferente, mas eu trago conteúdos muito na área religiosa, né? Mesmo sendo agnóstico, eu ganhei alguns prêmios internacionais e nacionais dentro dessa perspectiva. Arqueologia bíblica e também teologia sistemática. 5 prêmios na área de teologia e 2 na área de arqueologia bíblica, né? E também um na área de exegese e hermenêutica. E aí, esse vídeo vai ser especificamente de algo que acontece nas igrejas protestantes, né? As igrejas protestantes, elas têm esse tipo de cultura, não tem nenhum embasamento bíblico esse tipo de comportamento nas igrejas protestantes, mas as pessoas têm esse tipo de comportamento porque são ensinadas assim, elas têm esse tipo de excludência, de particularidade, entendeu a questão? E mais, é bem complicado para essas pessoas sair desse norte, porque isso tem a ver com o brilho das pessoas. Mas como professor, inclusive eu ensinei uma cadeira de hermenêutica e exegese no passado, evidente, em pós-graduação, aonde eu tive que passar de fato o que diz a gramática e não a fé, o que a pessoa acredita, o que a pessoa acha, não, o que está dizendo a gramática. E há um conflito, infelizmente, por conta disso, né? Porque as pessoas elas não aceitam, então, assim, eu não tenho o que fazer referente a isso. Mas vamos ao conteúdo do vídeo, certo? Porque as mulheres evangélicas têm preconceito com ateus e agnósticos. Repetindo, o tema é esse. Por que as mulheres evangélicas elas têm preconceito com ateus e agnósticos? Esse vídeo vai ser dividido em 2, porque vai ser extenso, né? E aí vai ser um vídeo que vai trazer muito conteúdo. Mulheres evangélicas que evitam se relacionar amorosamente com ateus e agnósticos geralmente fazem isso com base em princípios bíblicos, segundo o entendimento dos cristãos protestantes e doutrinários. Algumas razões principais incluem: primeiro, quais são as razões principais? Eu vou explicar aqui a vocês. Eu que já fui dos dois lados. Eu sou agnóstico e já fui cristão, protestante e ex-pastor. Então eu compreendo o pensamento do religioso. Por isso que eu sou um cara totalmente atípico nas redes sociais. Vamos lá. Algumas razões principais incluem: primeiro, instruções bíblicas. Por exemplo, o texto de 2 Coríntios 6,14 dizem: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E aí, essa passagem, incrédulos, os protestantes, eles interpretam como pessoas sem crença, que não é verdade isso aqui. Mas, todavia, eu tenho que expor o conteúdo, interpretado como uma orientação para que cristãos se casem apenas com outros cristãos, principalmente de pessoas da mesma religião, ou da mesma igreja, ou do mesmo princípio dogmático. Então, as pessoas elas fazem essa excludência com base nesse texto de 2 Coríntios 6,14. Outro ponto importante a ser frisado são as diferenças de valores e crenças. Muitas mulheres evangélicas acreditam que relacionamentos devem ser construídos com base na fé compartilhada, na fé cristã, incluindo, por exemplo, oração, leitura da Bíblia e participação na igreja. Então, por conta disso, elas, quando observam que o cara não tem a mesma crença, elas começam a sair fora, por conta especificamente disso, ou seja, os valores e as crenças, elas querem fazer oração com o marido, leitura da Bíblia, participação na igreja com o marido do lado, ou seja, os mesmos, vamos dizer, os mesmos conceitos dogmáticos. Né? Isso para mim é egoísmo, mas para os cristãos, na maioria, isso aí tem que existir. Né? A questão, por exemplo, a preocupação com a educação dos filhos. Os evangélicos, eles temem que um parceiro ateu ou agnóstico influencie os filhos a não seguirem a fé cristã. Então, por isso especificamente, que muitos eles não se relacionam com ateus ou ateias por conta especificamente da educação dos filhos. É ensinado aos cristãos que o filho tem que nascer no berço cristão, crescer como cristão e seguir a Deus. Então, por conta especificamente disso, se ensina desde pequeno os ensinamentos cristãos para a pessoa nascer dentro desse berço cristão. Particularmente, é dessa forma que os cristãos pensam, não é diferente. Eu digo isso como ex-líder religioso e, particularmente, eu vejo isso uma regressão gigantesca, né? Mas, enfim, pressão comunitária, ou seja, a comunidade religiosa pode desencorajar relacionamentos com não cristãos, vendo-os como risco de afastamento da fé. Ou seja, o indivíduo está com uma indivídua, a mulher é cristã, o marido é ateu.
vai existir um monte de críticas dos evangélicos sobre esse tipo de relacionamento. Porque é julgo desigual, segundo a interpretação deles, né? Porque não é a interpretação de acordo com o texto bíblico, é a interpretação que eles dão ao texto, é diferente. A pressão comunitária, a comunidade religiosa pode desencorajar relacionamentos com não cristãos, vendo-os como risco de afastamento da fé. O medo é o seguinte, o pastor, certo? Talvez eu devia ter esse vídeo em três ou quatro vídeos, por incrível que pareça, é extenso. O pastor, ele ensina que a amadinha só pode se relacionar com um cristão. Por quê? Porque ele tem medo de perder a ovelha. Ele tem medo de perder também os dízimos que essa ovelha dá. Ele também tem medo que essa mulher, ela saia do berço cristão. Tá entendendo? E aí ele ensina que, segundo as Coríntios 6,14, é muito baseado em cima disso. Ou seja, a mulher tem que ter a mesma crença que o marido e o marido a mesma crença que a mulher, porque senão é julgo desigual. E eles usam como base, segundo as Coríntios 6,14, que não tem base nenhuma. Vocês vão entender, eu vou pegar do talo, vou pegar especificamente os textos que fala sobre esse assunto para vocês entenderem que isso não tem base nenhuma, nem na Bíblia, não. Isso é doutrina da igreja. Interpretação moral ou espiritual. Muitos acreditam que casar com alguém que não compartilha da mesma fé é porta para tentações e afastamento de Deus. As pessoas têm que entender que o conceito de Deus dentro da sociedade é muito recente. O monoteísmo veio muito recente na história da humanidade. Já existia politeísmo, animismo, né? Existia enoteísmo e uma série de outras classificações antes do monoteísmo, de um Deus único. E o conceito de Deus dentro de uma sociedade, seja ocidental ou oriental, esse conceito de Deus é um conceito recente na história da humanidade, não é um conceito tardio, é um conceito recente, entendeu? E isso aconteceu dessa forma por conta especificamente de brigas políticas, de intenção de centralizar o poder em uma figura como era o monarca. Isso aí, há uma série de situações ao longo da história que fez com que basicamente existisse o monoteísmo. Apesar que mesmo existindo o monoteísmo, existiu ainda o politeísmo dentro dos próprios textos bíblicos. E aí não se fala isso por conta do conservadorismo, não se fala isso para manter as pessoas dentro do aprisco e assim sucessivamente. Mas continuando, vamos continuar aqui o raciocínio. Historicamente, a interpretação bíblica que desencoraja relacionamento entre cristãos e não cristãos tem raízes profundas na tradição judaico-cristã e na forma como textos bíblicos foram lidos ao longo dos séculos. Eu vou te explicar esses três conceitos para que vocês, do outro lado aí, vocês entendam de fato. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, Deus adverte os israelitas contra o casamento com pessoas de outras nações, temendo que isso os levasse à idolatria. Esse princípio de separação religiosa era visto como uma forma de proteger a fé monoteísta de Israel. Então, nesse período, existia, sim, esse protecionismo no Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, esse protecionismo, certo, da fé monoteísta em Israel. Está dando para entender aqui o raciocínio? Então, existia esse protecionismo, por quê? Para conservar a fé israelita, no Velho Testamento. Já no Novo, só para que vocês entendam, em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo, ele usa a metáfora do jugo desigual para desencorajar cristãos de se associarem profundamente com descrentes ou pessoas que são ateus, agnósticos ou que não têm uma crença pré-fixa, certo? Incluindo em relacionamentos amorosos. A lógica era que uma união com incrédulos poderia enfraquecer a fé cristã. Isso é o entendimento dos ditos teólogos conservadores, né? Porque quando a gente pega isso pelo método histórico crítico e quando a gente pega isso também se baseando em questões científicas, isso aí não tem fundamento nenhum. Isso aí é apenas doutrinação religiosa. Mas eu vou continuar, para vocês entenderem o tamanho da complexidade disso. Primeiro. Segundo, período patrístico, do século II ao século V depois da era cristã. Os pais das igrejas, como Tertuliano e Agostinho, reforçaram essa visão. Ou seja, Tertuliano, por exemplo, ele escreveu que o casamento entre uma cristã e um pagão era espiritualmente perigoso, pois o cônjuge descrente poderia levar o cristão à apostasia. Isso é a visão do pai da igreja Tertuliano. A visão do pai da igreja Tertuliano. A igreja primitiva, ela desenvolveu regras de excomunhão para aqueles que se casassem com não cristãos sem permissão, tornando essa prática não apenas desencorajada, mas oficialmente punida. Então a própria igreja, ela condenou isso.
Mas será que foi os textos bíblicos que condenou? Tudo bem que os textos bíblicos foi feito pelos próprios pais da igreja. É engraçado isso, né? Só que, todavia, nem os textos bíblicos, por incrível que pareça, dá vazão a isso. É a interpretação que se dá ao texto. Eu tenho que deixar isso bem evidente, porque eu vou fazer alguns vídeos que vocês vão entender a complexidade desse assunto. E esse vídeo será importante, de fato, para as pessoas que foram meus ex-alunos no passado, essa turma aí que vem me acompanhando nas redes sociais, etc. Porque é muita baboseira que eu vejo nos ensinamentos dos seminários. É muita coisa errada, sem fundamento nenhum, apenas doutrinação. E que é complicado. Mas enfim, eu vou continuar. Terceiro, Idade Média e Reforma Protestante. Na Idade Média, a Igreja Católica proibiu oficialmente o casamento entre cristãos e não cristãos, classificando-os como casamento desigual. Você vê no próprio Matrimônios de Spa, que era uma nota que a igreja saltava, entendeu? Referente a casamentos de pessoas de crenças diferentes. Na Reforma Protestante, por exemplo, líderes como Martinho Lutero e João Calvino mantiveram essa orientação, reforçando que o casamento deveria ser uma união espiritual entre pessoas da mesma crença. Crentes, aqui ó, se unem. Certo? Crente se une, crente, cristão se une com cristão, judeu com judeu, é assim. Só que isso daí não existe base fundamental bíblica nenhuma. Eu vou explicar, vocês vão entender aí. Isso aí é entendimento dos pais da igreja, é entendimento especificamente de pessoas muitas vezes extremamente conservadoras, mas isso aí não tem base nenhuma. Mas vamos entender o contexto total para vocês compreenderem. Vai ser dividido em vários vídeos. Igrejas protestantes modernas herdaram essa visão, enfatizando que o casamento é uma aliança espiritual. E que casar com alguém que não compartilha da mesma fé é arriscado, né? Então é isso. Que não compartilha da mesma fé é arriscado. Teologia contemporânea e comunidades evangélicas modernas. Muitas das igrejas evangélicas mantêm essa interpretação de julgo desigual, usando grupos de estudos, sermões e aconselhamento para reforçar a ideia de que cristão deve buscar parceiros com a mesma fé. É ensinado nas igrejas evangélicas isso. Mas vamos continuar. Comunidades evangélicas frequentemente interpretam passagem como 1 Coríntios 7,39 da seguinte forma: a mulher está livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Como um mandamento para que os crentes só se casem com outros crentes. 1 Coríntios 7,39. Nas igrejas evangélicas modernas, o conceito de julgo desigual é aplicado de forma prática em diversas áreas da vida dos fiéis, especialmente nos relacionamentos amorosos. Eu vou te explicar aqui esse conceito, certo? Aos poucos, para você ir paulatinamente entender que os pastores aí do país é totalmente desleal. Os seminários falam um monte de abobrinha, porque eu já fui professor de seminário, inclusive ensinava vários pastores e padres, e vou bater na mesma tecla, não tem embasamento nenhum isso daí. Mas é nenhum mesmo, tá entendendo? Isso aí é simplesmente excludência religiosa e dogmatismo. Vocês vão entender até os terceiros vídeos que eu vou falar sobre esse assunto para você compreender o tamanho da complexidade do fato. Nas igrejas evangélicas modernas, o conceito de julgo desigual é aplicado de forma prática em diversas áreas da vida dos fiéis, especialmente nos relacionamentos amorosos. E aí, vou te explicar como isso ocorre e como isso diretamente afeta os relacionamentos. Vou te dar um exemplo prático aqui, certo? Vou te dar um exemplo prático. Primeiro, ensino doutrinário regular. Estudos bíblicos e sermões. Pastores frequentemente ensinam sobre o julgo desigual, usando passagem como 2 Coríntios 6,14, 1 Coríntios 7, versículo 19, 1 Coríntios 7,39, para reforçar que cristãos devem se casar apenas com outros cristãos. Conferências e seminários de casais, por exemplo. Muitas igrejas realizam eventos focados em relacionamentos, onde reforçam que a base de um casamento cristão deve ser a fé em Cristo compartilhada. E aí vem, segundo, aconselhamento pastoral e orientação pré-matrimonial. O aconselhamento individual, certo? Quando uma jovem cristã começa a se interessar por alguém que não é cristão, é comum os próprios pastores, e eu digo isso porque eu já fui um, é comum que os pastores ou líderes da igreja a aconselhem contra esse tipo de relacionamento. E os próprios amigos, inclusive, ao redor. Orientação pré-matrimonial. Vamos lá. Casais que desejam se casar nas igrejas devem passar por um curso de preparação. E como seriam isso? Onde são questionados sobre a fé e o compromisso espiritual de ambos. Casamento entre cristãos e não cristãos geralmente não são aprovados dentro das igrejas protestantes. Entendeu? É isso que é ensinado. Eu digo isso porque eu já fui de dentro e eu sei como é que é.
Só que como exegeta, eu não posso nunca defender esse tipo de coisa, porque não tem, me desculpe, não tem fundamento nem embasamento bíblico, nem embasamento científico, nem arqueológico, nem nada. Ele é apenas doutrina de igreja. Pressão social da comunidade religiosa. E aí eu vou dividir entre 3 etapas. Expectativa familiar e comunitária. Ou seja, em muitas comunidades evangélicas, há uma expectativa tácita de que os jovens encontrem parceiros dentro da própria igreja ou de outras igrejas evangélicas para se relacionar e se casar. É assim como é ensinado. Segundo, críticas e exclusão social. Quando uma mulher cristã se envolve com, por exemplo, um ateu ou agnóstico, ela pode ser criticada pelos amigos, pela igreja e pela comunidade em geral. Criticada, fazendo fofoca ou até mesmo excluída de alguns grupos, sendo vista como alguém em risco espiritual. E aí vamos lá. Casamentos celebrados na igreja. A maioria das igrejas evangélicas só realiza cerimônias de casamento entre 2 cristãos. Isso significa aqui, para você entender, que uma mulher cristã que decide se casar, por exemplo, com um ateu, não terá uma cerimônia religiosa tradicional. Entenda a situação. Quarto, ensino sobre o papel espiritual no lar. O papel espiritual no lar. Papel do líder espiritual. As igrejas ensinam que o marido deve ser o sacerdote do lar, liderando espiritualmente a família. Se ele não for cristão, isso é visto como uma falha espiritual. Educação dos filhos. É ensinado que os filhos devem ser educados na fé cristã. Um pai ateu ou agnóstico é visto como um obstáculo a essa educação religiosa. E aí vem testemunho e exemplos negativos. Histórias de casamentos fracassados. Pastores muitas vezes compartilham testemunhos de mulheres que se casaram com não cristãos e, como resultado, enfrentaram problemas de fé, abandono da igreja ou conflitos conjugais. Exemplo de casamentos abençoados. Por outro lado, apresentam histórias de casais que se casaram dentro da fé cristã e são felizes, reforçando a ideia de que essa é a escolha certa. Isso é ensinado pelos pastores. Eu digo isso porque eu fui um, e aí eu sei o pensamento de um pastor no campo religioso, e não é bem assim da forma, mas é assim que é explicado nas igrejas, não tenha dúvida. Grupos de jovens e grupos de solteiro. Aí vamos dividir o grupo de jovens. Ambiente controlados. Jovens são incentivados a socializar apenas com outros jovens cristãos, seja em encontros na igreja, retiros espirituais ou grupos de estudos bíblicos. Eventos de relacionamento, por exemplo. Algumas igrejas até promovem encontros cristãos para que os solteiros encontrem parceiros dentro da própria fé. E aí vem a demonização do ateísmo e do agnosticismo pelos próprios cristãos. Eu peço que você assista até o final desse vídeo. O retrato do ateísmo como ameaça espiritual. Pastores muitas vezes apresentam o ateísmo e o agnosticismo como formas de rebeldia contra Deus. E relacionar-se com um ateu, de fato, é visto como flertar com o perigo espiritual. Outro exemplo, foco no testemunho. Mulheres que namoram ateus são frequentemente encorajadas a evangelizar o parceiro, o que leva a relacionamentos desequilibrados, onde o cristão tenta convencer o descrente. Veja, vamos até o fim. Consequência na vida real. Relacionamentos rompidos. Muitas mulheres evangélicas acabam terminando o relacionamento com ateus ou agnóstico devido à pressão da igreja ou da família. Casamento em conflitos. Para aquelas que se casam com não cristãos, os conflitos podem surgir em questões como criação dos filhos, participação na igreja e práticas religiosas. Conversão forçada. Alguns não cristãos acabam se convertendo para agradar a parceira ou para evitar conflitos, mas isso leva a uma fé superficial e também forçada. Apesar da interpretação tradicional de julgo desigual, algumas igrejas evangélicas modernas adotam uma abordagem mais flexível em relação a casamento interreligiosos, incluindo relacionamento entre cristãos e ateus ou agnósticos. Eu vou te explicar as principais exceções e abordagens mais flexíveis. Igrejas evangélicas de linha neopentecostal e progressista, por exemplo. A flexibilidade doutrinária. Algumas igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus e outras denominações semelhantes, permitem casamento entre cristãos e não cristãos. Acredita que o
o cônjuge cristão pode ganhar o outro para Cristo ao longo do relacionamento. O pragmatismo pastoral. Em vez de proibir, essas igrejas orientam o cônjuge cristão a ser um bom exemplo, acreditando que o comportamento pode inspirar a conversão do parceiro descrente. Segundo, o enfoque no amor e no respeito mútuo. Primeiro, a valorização do amor. Igrejas mais modernas e progressistas enfatizam que o amor e o respeito são mais importantes do que a religião. Para elas, o casal pode prosperar desde que ambos respeitem as crenças um do outro. Casais interreligiosos como testemunho. Em vez de ver esses relacionamentos como problemáticos, algumas igrejas os veem como uma oportunidade de evangelização silenciosa, onde o cônjuge cristão demonstra sua fé pelo exemplo de vida. Terceiro, aconselhamento para casais interreligiosos. Apoio espiritual personalizado. Por exemplo, em vez de rejeitar o casal, pastores em igreja mais abertas oferecem aconselhamento específico ensinando como lidar com diferenças religiosas sem conflito. Preparação para o diálogo. Líderes aconselham que o casal discuta questões críticas, por exemplo, educação dos filhos, celebrações religiosas, antes de se casar. Casamento cristão permitido com restrições. Por exemplo, cerimônias com adaptações. Algumas igrejas permitem casamentos entre cristãos e não cristãos, mas o cônjuge descrente não participa de certos rituais religiosos durante a cerimônia. Bênção condicional. Pastores podem abençoar o casal desde que o cônjuge cristão se comprometa a continuar firme na sua fé. Comunidade cristã não denominacional. Por exemplo, aceitação total. Igrejas não denominacionais que não seguem uma doutrina rígida geralmente não impõem restrições em casamento interreligioso. Enfoque na espiritualidade pessoal. O importante é que cristão mantenha sua fé pessoal, independentemente da crença do cônjuge. E aí vem o sexto tópico. Mudança na perspectiva feminina. Mulheres evangélicas mais independentes. Com o avanço da educação e da independência feminina, muitas mulheres evangélicas têm reavaliado os ensinamentos tradicionais e escolhido parceiro com base na afinidade e no respeito, não apenas na fé. Interpretação pessoal da Bíblia. Algumas pessoas rejeitam a interpretação tradicional do jugo desigual, acreditando que Paulo estava lidando com uma situação específica e que a aplicabilidade universal não é obrigatória. E é basicamente isso. E é muito mais do que isso. E eu vou explicar isso dentro do próprio texto bíblico e da exegese, e hermenêutica. Casos específicos de casais famosos. Alguns pastores e pastoras conhecidos se casaram com parceiros não cristãos e mantêm relacionamentos saudáveis, o que serve de exemplo para outros casais. Em plataformas como YouTube e redes sociais, testemunhos de casais mistos, cristão com ateus agnósticos, são populares e mostra que, com respeito mútuo, esse relacionamento pode dar certo. Mudança na interpretação teológica. Leitura contextualizada da Bíblia. Teólogos modernos apontam que a ideia de jugo desigual de Paulo estava mais ligada à prática religiosa específica da época e não deve ser aplicada de forma rígida hoje. Cristianismo baseado no amor. Igrejas mais progressistas enfatizam que o cristianismo é baseado no amor e que o casamento é uma escolha pessoal onde o amor deve ser o principal critério. A flexibilização da visão sobre relacionamento interreligiosos, especialmente entre mulheres evangélicas e parceiros ateus ou agnósticos, tem gerado divisões internas em muitas igrejas evangélicas, especialmente entre gerações mais velhas e mais jovens. Eu vou te explicar em detalhes, de forma bem rápida. Jovens mais abertos, jovens evangélicos, expostos a uma sociedade plural e conectada digitalmente, tendem a adotar uma visão mais flexível. Para eles, o amor, o respeito e a compatibilidade pessoal são mais importantes do que a fé compartilhada. Segundo ponto, idosos mais tradicionalistas. Cristãos mais velhos, criados em uma cultura mais rígida, geralmente mantêm a interpretação literal do jugo desigual e veem o casamento com não cristãos como espiritualmente perigosos. E, terceiro, conflitos diretos em famílias. Muitos jovens evangélicos enfrentam resistência dos pais e avós ao se relacionarem com parceiros ateus ou agnósticos. Em alguns casos, essas jovens são pressionadas a terminar o relacionamento ou a converter o parceiro. Divisões doutrinárias nas igrejas. Igrejas tradicionais vezes igrejas modernas. Em igrejas históricas, batistas, presbiteriana, Assembleia de Deus, o jugo desigual é ensinado de forma rígida. Já as igrejas modernas ou não denominacionais são mais flexíveis. Conflitos internos em pequenos grupos.
Em grupo de estudo ou células pode haver debates acalorados entre jovens que defendem o respeito mútuo e membros mais velhos que alertam contra os perigos espirituais de se casar com um descrente. E o impacto na liderança da igreja. Pastores divididos, pastores mais jovens, muitas vezes têm uma visão mais aberta e enfatizam o amor e o respeito, enquanto pastores mais velhos continuam a ensinar contra o jugo desigual. Questões de disciplina eclesiástica, por exemplo. Alguns pastores se recusam a realizar casamentos interreligiosos, enquanto outros aceitam, gerando tensões entre líderes da mesma igreja. Redes sociais e influências externas. Influenciadores cristãos progressistas. Jovens evangélicos são expostos a influenciadores cristãos que defendem o amor acima de tudo, incluindo casamento interreligiosos. E testemunho de casais mistos, vídeos e textos de mulheres evangélicas casadas com ateus ou agnósticos, mas felizes, ganham destaque e influenciam outras jovens a desafiar a pura tradição. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, até então, esse é o primeiro vídeo desse tópico, que eu vou continuar. Os maiores índices de traição, de adultério, certo, que acontece na sociedade nos dias atuais, são dentro da igreja protestante. Procure ver se eu estou mentindo aqui. Os maiores índices de divórcio, de adultério, de traição, são dentro das igrejas evangélicas. Pode pesquisar se eu estou mentindo. Então esse conceito de jugo desigual, se fosse de fato uma balização para que o casamento entre dois crentes desse certo, não existiria tanta traição e tanto adultério e tantos divórcios entre os próprios protestantes. Isso não tem fundamento nenhum. Nos próximos vídeos você vai entender esse raciocínio, ok? Um abraço do professor Rafael Nascimento.